A oficina literária Boca de Leão nasceu em julho de 2012 e está até hoje. Que ele diz... Confúcio? Confúcio. Sim. Se as palavras não são precisas, o que se diz não é o que se tenta dizer. Se o que se diz não é o que se tenta dizer, não florescem as obras, e se as obras não florescem, os costumes e as artes descaem. Isto por causa da contação dos contos que se vão contando oralmente. Não é? Se as artes e os costumes descaem, a justiça não reconhece o que é justo. Se a justiça não reconhece o que é justo, o povo não encontra apoio. Portanto, é necessário que as palavras sejam precisas. Isso é só parábola, né? Comparar o que você faz com o invisível, né? Você daqui ponto você desenvolve o trabalho. E aí? Porque é verdade, o conto oral, eu acho que o conto oral nos traz muito mais a visão da realidade da coisa. Nós conseguimos imaginar muito mais quando ouvimos um conto do que quando lemos um conto. Não, eu prefiro ouvir do que ler. Eu prefiro ouvir porque eu assimilo melhor. Porque... Dá para viajar mais? Dá para viajar mais, bem mais. Sente-se mais quando se está a contar a história, não só a ler. Porque eu acho que na leitura você consegue trazer também a visão do autor, e aí você traz muito pessoal dele. Quando você está ouvindo, você não consegue, é mais você mesmo, né? Você não... O ouvinte? Eu acho que o ouvinte, ele fica mais com aquilo que com as impressões? Que ele está ouvindo naquele momento, ele consegue imaginar mais. Ele não fica lembrando o texto todo e construindo toda aquela visão crítica. Então, cada coisa que ele ouve, ele vive aquele momento. Por isso que ouvir você consegue imaginar mais. Eu acho que porque você lê, você se perde mais preocupado com a leitura. Porque lendo você fica preso àquilo ali, você volta à leitura e aí você já não vai imaginando, você começa a ficar preso dentro daquilo que o autor está oferecendo. Só aquela imaginação que está no texto, quando você ouve, não, você consegue voar mais. O que vocês gostam mais, de escrever, contar ou ouvir? Sejam bem sinceros. Sabe o que eu quero dizer? Eu vou participar desse quadro do contador de história. Eu quero a bênção na escrita, na caneta, mas não tenho para fazer ele sair para o público. Mas o senhor tem vontade de aprender? Não é ter vontade de sair, porque eu sou meio tímido para falar assim em público, né? Por que parece, né? O senhor tem alguma poesia de cabeça? Não, o fator de ter tantos, não tem nenhuma gravada. Não tem nenhuma. Hoje eu vou trazer 4 poemas para vocês verem. Lindo. E o senhor tem vontade de escrever contos? Tem, mãe. Tem? O escritor, ele não se limita naquilo, né? Ele se limita naquilo, né? Eu terminei de completar meu livro com 200 páginas. E tu, Albertina? Olha, sinceramente eu gosto muito de ouvir histórias. E escrever? Escrever também gosto e quero aprender a contar. Ai, que legal. Mas gosto muito de ouvir histórias. Porque eu começo a imaginar, eu entro na história. Quando começo a ouvir um conto assim, encenado e apresentado e falado, eu consigo entrar na história. Aliás, entro sem querer. É isso que eu noto entre com a escrita, até porque eu fui mais habituada à escrita. Porque antigamente, os livros, não havia muita contação de história. Os pais contavam história, mas os livros em si nem imagens tinham. Então nós líamos os textos e nós imaginávamos. Até porque, por exemplo, eu, quando aprendi a ler, havia um texto que era As Aves, que tinha 2 passarinhos desenhados, não é? E a minha tia ensinava
um A e um V e um E e um S, como é que se lê? E eu dizia passarinhos. Então a imaginação. Gravar melhor, né? E ela dizia, e era muito engraçado. Mas eu acho que o ato de contar, a pessoa sente a emoção da história, né? Sente mais, acho eu, não sei. Eu acho muito uma pessoa na eloquência assim, bem desenvolvida. É. Eu acho lindo. Fica de melhor pessoa, embebecida assim. Por exemplo, eu quando vejo a Claudete contar uma história, eu parece que estou a viver a história que ela conta. Porque ela até diz assim, ó João! Ó não sei o quê! Aquilo parece que está ali a acontecer naquele momento. É lindo. Porque quando você vive, mas você vai se desenvolvendo aquele momento, você vai vivendo. Com ouvir a contação, né? Contar. Assim, quanto mais você pratica, mas você fica mais, desenvolve mais aquele momento de você transmitir para o público. Sim. Por exemplo, a Claudete disse para nós escrevermos sobre o que sentimos, né? Isso, podes ler o teu? Como eu sinto as histórias escritas e as histórias faladas dentro de mim. Eu fiz assim um textinho, eu disse, olha, posso dizer que sendo a escola no meu tempo voltada para a escrita, eu sempre vi mais as histórias escritas e como eram lidas. Os livros tinham poucas imagens e ao ler a imaginação corria solta. Isso estimulava-me e eu até gostava, ou seja, eu fazia com que as palavras tivessem ou fossem semelhantes às coisas que eu ouvia. Ora, isso tem muita importância, ou na altura tinha, né? Em contrapartida, quando eu ouvia alguém contar uma história sem o livro, eu entrava na história. Eu via o que estava a passar naquele instante, uma cena, um gesto, um personagem, e os sentimentos eu sentia muito melhor e a atenção era bem maior. Por exemplo, quando eu ouço alguns contos, eu sinto de onde ele é, ou eu penso de onde ele pode ser. Pela fala, pela pronúncia, pela intuação, né? Por algumas palavras que as pessoas dizem. Ou seja, culturalmente, eu acho que é na oralidade que nós temos a identificação do conto. Porque na escrita nós não vemos tanto isso. Porque a escrita pode exemplificar, mas nós não temos o som. Né? Por exemplo, o Manezinho da Ilha aqui a falar. Quando o Manezinho fala, eu não entendo isso. Se for ler, se calhar entendo, mas não vejo a figura dele. Não vejo o que ele está a contar, né? Acho interessante. Eu acho que um contador de histórias faz-me sentir a história. Viver na história. Entramos em contato com várias emoções. Depois, ao ouvir as histórias, isto que eu sinto em mim, eu fico alegre, fico triste, fico com medo, tenho coragem, alguns personagens nos dão coragem, né? A raiva e muitas outras coisas. Carinho, ternura, amor, esperança, né? Sonho, o príncipe, nós estamos falando, a princesa encontrou o príncipe no cavalo. A gente já começa a virar, quando eu crescer vou encontrar o meu príncipe. É ou não é? Então, e tem uma coisa, oralmente, nós conseguimos identificar-nos com um personagem, não é? Nós começamos a pensar, realmente, olha, aquilo tem a ver comigo. Quando era criança fazia também assim. Identifica-me mais, eu acho. Né? Ouvir histórias, no fundo, eu explico assim. A imaginação caminha sem destino e eu sinto um prazer imenso. Também sinto vontade de conhecer este mundo mágico, muito mais. Que legal.